Eu sou Napoleon Hill, o homem que passou mais de 20 anos entrevistando milionários enquanto lutava para pagar as próprias contas. Se você acha que minha vida foi feita apenas de glamour e sabedoria iluminada hoje, eu vou te mostrar o contrário. Fracassos, quedas, momentos de desespero e as viradas que me transformaram no autor da filosofia mais poderosa de sucesso já criada. Fica comigo, porque o que eu vou revelar pode virar uma chave aí dentro que você nem sabia que estava travada. Quando penso na minha infância, nas montanhas da Virgínia, lembro do cheiro da madeira crua, do chão de terra batida e de um garoto inquieto que carregava muito mais dúvidas que respostas. Cresci vendo meu pai trabalhar duro para sustentar nossa família, e esse contraste entre esforço e escassez sempre me cutucou. O conflito nasceu cedo. Por que algumas pessoas prosperavam enquanto outras pareciam destinadas a viver sempre com pouco? Essa pergunta virou uma faísca dentro de mim. Quando comecei a trabalhar como repórter, percebi que minha caneta podia ser uma ponte, uma forma de acessar mentes brilhantes, histórias extraordinárias e segredos que ninguém ensinava. Cada entrevista que eu fazia parecia abrir uma janela para um universo novo. Aos poucos, entendi que o sucesso não era obra do acaso, mas resultado de padrões mentais. A transformação começou quando decidi aplicar em mim mesmo tudo o que observava nesses homens. A lição que carrego até hoje é simples e poderosa. Quando você muda a sua forma de pensar, você muda o seu destino. Se eu te dissesse que a fortuna que você procura já está dentro da sua cabeça, você acreditaria? Eu sou Napoleon Hill e hoje vou te revelar segredos que transformaram desconhecidos em gigantes, inclusive eu. Quando penso na minha trajetória, lembro de um jovem magrelo perdido nas montanhas da Virgínia, tentando entender por que uns nasciam para a grandeza e outros se afogavam na mediocridade. A virada veio quando fui enviado para entrevistar Andrew Carnegie, um encontro que parecia impossível para alguém tão quebrado quanto eu. Lá estava eu, diante de um dos homens mais ricos da história. E ele, com um sorriso curioso, me lançou um desafio que virou minha vida de cabeça para baixo: estudar, por décadas, a mente dos maiores vencedores do mundo. A princípio, o peso dessa missão parecia esmagador. Não havia dinheiro, apoio ou segurança, menos só minha teimosia e uma fé quase inocente de que eu podia fazer algo grandioso. Mas passo após passo, entrevista após entrevista, descobri padrões, segredos, códigos mentais escondidos atrás de cada história de sucesso. E foi ali, no fogo da investigação e nas madrugadas sem sono, que eu entendi. Meu propósito era traduzir tudo isso em lições que qualquer pessoa pudesse usar para transformar a própria vida. Lição 1: o propósito ardente, que move o sucesso. Desde muito cedo descobri que a maioria das pessoas tropeça não por falta de talento, mas por ausência de um propósito claro. Eu mesmo passei anos perdido entre trabalhos pequenos, tentando pagar contas e lutar contra a sensação de que nasci para algo maior. Foi apenas quando sentei diante de Andrew Carnegie, naquele encontro improvável que mudaria tudo, que ouvi as palavras que acenderam meu destino. Todo grande triunfo começa com uma obsessão. Ele dizia isso com a convicção de quem transformou poeira em aço e sonhos em impérios. Naquele instante, percebi que meu propósito era investigar a mente humana até decifrar os códigos da realização pessoal. A partir desse momento, meu foco se tornou uma chama inapagável. Estudei, entrevistei, escrevi e reescrevi, até que meu propósito se tornasse mais forte do que qualquer obstáculo. E aqui vai a verdade. Quando você encontra uma razão ardente para continuar, o mundo deixa de ser um inimigo e se torna um aliado. O propósito é o motor secreto que transforma mortais comuns em lendas vivas. Lição 2: a autoeducação como caminho para a liberdade real. Ao investigar as mentes mais brilhantes do meu tempo, descobri uma verdade incômoda. A educação tradicional forma empregados, mas a autoeducação forma visionários. Edison
não esperou diploma para mudar o mundo. Ford aprendeu mais desmontando máquinas do que qualquer curso ofereceria. Carnegie, autodidata compulsivo, construiu o império a partir de leituras vorazes, feitas após longas horas de trabalho. Eu segui a mesma trilha. Não tinha dinheiro para universidades renomadas, mas tinha fome de aprender. Transformei cada entrevista, cada conversa e cada fracasso em fonte de conhecimento. Passei noites estudando, escrevendo, revendo tudo o que descobria. E quanto mais eu aprendia, mais percebia: ninguém prospera esperando que o sistema entregue conhecimento mastigado. O verdadeiro poder nasce quando você assume controle do próprio desenvolvimento. A autoeducação é libertadora, porque não depende de aprovação, currículo ou circunstâncias. Ela te transforma em alguém capaz de pensar, escolher e criar sem limites. Se você mergulhar em aprendizado contínuo, diariamente, ainda que por poucos minutos, seu mundo começará a se expandir. Se você está curtindo descobrir esses detalhes incríveis sobre Napoleon Hill, não esqueça de curtir este vídeo e verificar se sua inscrição ainda está ativa. Menos isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos assim para vocês. Lição 3. A mente mestra como fonte de poder ilimitado. Um dos maiores segredos que descobri em minha jornada foi a força invisível que surge quando duas ou mais mentes se unem com harmonia e propósito. Chamei isso de Mastermind, e posso afirmar, com convicção, nenhum grande triunfo nasce do esforço isolado. Observei isso repetidamente. Ford conversava com Edison como quem mistura pólvora com fogo criativo. As conversas deles geravam ideias que sozinhos jamais teriam concebido. Carnegie tinha conselheiros que o ajudavam a moldar estratégias grandiosas. Cada encontro deles parecia uma oficina de genialidade, onde pensamentos se combinavam até criar algo maior do que qualquer indivíduo poderia imaginar. Eu mesmo dependi da minha mastermind em momentos em que fraquejei, quando o peso da pesquisa parecia insuportável. Foram essas mentes próximas que me levantaram, provocaram, desafiaram e reacenderam minha visão. Sozinho, eu teria sido apenas mais um escritor frustrado. Com uma mastermind, me tornei um arquiteto de ideias transformadoras. Quando você se conecta a pessoas que te elevam, sua mente se expande e sua visão se multiplica. Toda grande conquista, direta ou indiretamente, nasce de alianças inteligentes. Lição 4. A persistência que transforma impossíveis em realidade. Se existe um fator que separa os que vencem dos que desistem, esse fator é a persistência. E eu aprendi isso apanhando da vida. Meus manuscritos foram rejeitados. Meus projetos fracassaram. Enfrentei dificuldades financeiras, críticas impiedosas e até perseguição por ideias consideradas ousadas demais. Houve noites em que pensei seriamente em abandonar tudo, mas, em cada entrevista que fazia, a mesma verdade retornava. Persistência é o alicerce invisível do sucesso. Edison falhou mais de 1000 vezes antes de iluminar o mundo. Ford foi ridicularizado antes de revolucionar a indústria. Carnegie enfrentou miséria severa antes de erguer um império. A persistência não é apenas continuar, é continuar com fé quando todo o resto diz para parar. E algo mágico acontece com quem persiste cada queda, fortalece cada desafio, refina cada crítica afia. Persistir cria disciplina emocional, resistência mental e uma confiança quase imbatível. Eu descobri que quando você persiste longo o suficiente, a vida se curva. O impossível cede. O improvável vira inevitável. Lição 5. A imaginação dirigida como motor de toda a criação. Antes que qualquer conquista exista no mundo físico, ela nasce como uma imagem clara na mente. Descobri isso analisando os maiores visionários. Edison imaginava suas invenções antes mesmo de montar a primeira peça. Ford visualizava estradas repletas de automóveis quando as pessoas ainda confiavam apenas em cavalos. Carnegie se via como magnata quando carregava carvão nas costas. A imaginação é um estúdio criativo,
uma oficina onde protótipos invisíveis tomam forma. Quando você projeta mentalmente o futuro que deseja, seu subconsciente começa a trabalhar como um engenheiro silencioso, procurando caminhos, conexões e oportunidades. Eu recorri à imaginação dirigida inúmeras vezes. Durante momentos de profunda escassez, eu me imaginava impactando milhões de leitores. Visualizava meus livros atravessando fronteiras, inspirando pessoas. Essa imagem era um combustível emocional tão intenso que me fazia continuar, mesmo quando tudo dizia que eu deveria parar. A imaginação dirigida funciona como um imã que atrai circunstâncias compatíveis com sua visão. Quando você muda o cenário interno, a realidade externa começa a se reorganizar. É por isso que digo, antes de transformar o mundo, transforme o filme dentro da sua mente. Lição 6. Escolher suas emoções, escolher o seu destino. Depois de entrevistar centenas de pessoas de sucesso, percebi que a verdadeira força delas não estava apenas no que faziam, mas em como reagiam ao que acontecia. Emoções são lentes, e quem controla as lentes, controla a visão. Nos meus próprios momentos de crise, precisei aprender a transformar medo em reflexão, raiva em ação estratégica e dúvida em curiosidade. Carnegie me dizia que metade da batalha pela riqueza era emocional. Edison não se abalava com fracassos. Via cada tentativa frustrada como parte necessária do processo. Ford tratava críticas como sinal de que estava inovando demais para ser compreendido. Quando comecei a aplicar esse princípio, minha vida mudou. Percebi que as emoções são escolhas, não condenações. Em vez de me afogar em ansiedade, escolhi foco. Em vez de alimentar frustração, escolhi perseverança. Em vez de aceitar derrotas temporárias como finais, escolhi trotelás como capítulos de um livro maior. Quando você decide que nada externo terá poder maior que sua disciplina emocional, algo extraordinário acontece. Sua vida se alinha. O caos perde força. A clareza aparece. E o destino começa a responder à sua nova frequência interna. Lição 7. O poder da fé. Aplicada em ação diária, a maioria das pessoas acredita que fé é algo abstrato, quase espiritual demais, para influenciar a vida prática. Mas nas minhas pesquisas, descobri exatamente o contrário. Os maiores realizadores que entrevistei tratavam fé como uma ferramenta técnica, uma força mental que impulsionava ações concretas. Carnegie me dizia que a fé era a ponte entre a ideia e o resultado. Edison enxergava a fé como a convicção absoluta de que a realidade ainda não estava pronta, mas poderia ser moldada. Ford acreditava que se você pensa que pode ou que não pode, book, está certo. E isso é pura fé aplicada. Eu aprendi esse princípio quando enfrentava minhas próprias tempestades. Não era fácil acordar todos os dias para escrever, estudar e entrevistar, enquanto meus bolsos estavam vazios e as críticas se acumulavam. Mas a fé me mantinha em movimento. Fé não é esperar, é agir mesmo quando tudo parece incerto. É sustentar o esforço quando os resultados ainda não apareceram. Quando você age com fé, o universo parece se reorganizar. Circunstâncias se realinham, pessoas surgem, ideias se conectam. A fé aplicada transforma o invisível em concreto, o improvável, improvável e o impossível em inevitável. Comentem aqui embaixo. Vocês já sabiam de algum desses tópicos que acabamos de ver? E se vocês conhecem alguém que admira Napoleon Hill ou que pode se inspirar com essa história, compartilhem este vídeo com essa pessoa. Lição 8. Controle do subconsciente como chave do comportamento humano. Ao longo das décadas em que investiguei a mente humana, descobri que o consciente é apenas o capitão do navio, menos. Mas quem realmente movimenta os motores é o subconsciente. Ele controla hábitos, impulsos, reações e até a forma como interpretamos o mundo. E o mais impressionante, ele pode ser treinado. Percebi isso ao observar os grandes líderes da época. Eles repetiam afirmações, visualizações e ideias até que o subconsciente começasse a operar automaticamente a favor deles. Carnegie me relatou diversas vezes que condicionava sua mente
para acreditar na expansão constante dos negócios. Ford usava a repetição mental para fortalecer sua visão de um carro acessível a todos. Edison treinava sua mente para enxergar erros como dados neutros e não fracassos pessoais. Eu também usei esse processo. Sempre que pensamentos de dúvida surgiam menos, e surgiam muitos, eu os substituía por convicções poderosas. Repetia metas, reforçava imagens mentais e ajustava minha linguagem interna. Com o tempo, meu subconsciente começou a agir como aliado, criando coragem onde antes havia receio e clareza onde antes havia confusão. Quando você assume o controle do seu subconsciente, transforma sua vida no nível mais profundo. Não é apenas mudança de comportamento, é mudança de identidade. Lição 9: o poder da tomada de decisão, rápida e definitiva. Uma das descobertas mais fascinantes da minha pesquisa foi perceber que pessoas de sucesso possuem uma característica quase universal. Elas decidem rápido e mudam devagar. Já os indecisos fazem o oposto. Pensam demais, hesitam demais e frequentemente deixam oportunidades escaparem por pura demora em agir. Carnegie me disse certa vez que decisões lentas criam vidas lentas, enquanto decisões firmes criam destinos grandiosos. Ford tomava decisões rápidas, muitas vezes contrariando especialistas, e ainda assim avançava como um gigante. Edison, então, era mestre em agir imediatamente diante de uma ideia promissora. Eu aprendi esse princípio no fogo das minhas próprias batalhas. Passei anos adiando projetos por medo, insegurança e expectativa de condições perfeitas, até entender que nada no mundo favorece o indeciso. Quando tomei a decisão definitiva de concluir meu trabalho, menos mesmo sem garantia de retorno financeiro, apoio formal ou segurança emocional, tudo começou a se movimentar. Decidir é sinalizar ao universo que você está pronto, e ele responde. A decisão firme cria velocidade, foco e magnetismo. Ela atrai as oportunidades certas e elimina distrações. Quem decide pouco, vive pouco. Quem decide com convicção, vive intensamente. Lição 10: o hábito do entusiasmo como força imparável. Quando estudei profundamente os grandes líderes, percebi que o entusiasmo não era um capricho emocional, mas uma estratégia consciente. Ele amplifica energia, atrai pessoas, cria credibilidade e transforma ambientes inteiros. Carnegie tinha um entusiasmo tão contagiante que seus funcionários acreditavam em metas aparentemente impossíveis. Edison irradiava paixão pelos experimentos, mesmo após horas de fracassos consecutivos. Ford vibrava com a ideia de revolucionar o transporte enquanto jornalistas zombavam de suas previsões. Eu mesmo precisei cultivar esse hábito. Houve dias em que acordar parecia um desafio monumental, mas escolhi alimentar entusiasmo deliberadamente, revisando minhas metas, relembrando meu propósito e me conectando ao impacto que meu trabalho teria no mundo. Com o tempo, percebi que o entusiasmo cria uma espécie de campo magnético emocional. As pessoas se aproximam, portas se abrem, dificuldades se tornam suportáveis e a imaginação se expande. Entusiasmo é mais do que positividade. É combustível espiritual e psicológico. Ele fortalece a persistência, amplia a criatividade e multiplica a coragem. Quando você vive com entusiasmo, até obstáculos se tornam degraus. Se vocês chegaram até aqui, deixem seu like. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. E comentem o que acharam deste vídeo sobre Napoleon Hill e considerem assistir nossos outros vídeos. Tem muito conteúdo incrível esperando por vocês.